Olá amigos, vamos ao nosso vídeo sobre dispositivos de proteção elétrica. Então vamos lá, está carregando, né? Está pela internet. Então, quais são eles, né? Os dispositivos que usamos aí no dia a dia para proteger instalações e até mesmo equipamentos e vidas humanas, né? Então são eles: o fusível, o disjuntor termomagnético, o dispositivo diferencial residual, conhecido como DR, e o dispositivo de proteção contra surtos, mais conhecido como DPS. Então vamos lá, o fusível tem a incumbência de evitar sobrecorrentes, né? Então são dispositivos com bimetálicos no interior e um pouco de areia, né, uma sílica, para eliminar o arco, o, o aquecimento do bimetal, né? Então nós temos o tipo cartucho, o tipo diametral diazed, muito usado na indústria, o NH também, e o fusível tipo faca. O disjuntor termomagnético DTM, esse aqui que nós temos aqui na tela, é um modelo DIN, né? Norma DIN, Deutsche Industrie Normen, e ainda temos o modelo NEMA, né? Um modelo mais americano. Então a função dele é proteger tanto quanto curto-circuito, quanto sobrecarga, quanto temperatura, né? Então ele é composto de uma bobina eletromagnética, uma alavanca de acionamento e a vantagem em relação ao fusível é que a gente pode rearmá-lo. Então ele não é inutilizado quando entra em ação. Uma câmera de extensão de arco, pois todo chaveamento sob carga provoca arco voltaico, né? Desculpe. Então a bobina eletromagnética ela acende uma corrente e vai atuar aí na armadura do relé abrindo. E o bimetal sente uma temperatura elevada, também fazendo que o disjuntor abra e possa ser rearmado após o descobrimento da falha, se for um curto-circuito ou um fio mal dimensionado, enfim. Né? A princípio, o disjuntor termomagnético ele protege a fiação e não o equipamento. Seguindo em frente, vamos lá. Temos aqui o interior do disjuntor termomagnético, né? Então veja que os dispositivos bimetal e eletroímã estão em série com a carga, então a corrente que passa por todos é a mesma. Ou seja, em caso de um curto-circuito, essa corrente aqui no eletroímã faz com que essa placa presa a uma mola, que é o contato, seja atraído, a força ganhe dessa força da mola e o disjuntor abra. Ao mesmo tempo que também por sobrecorrente, sobrecarga, aquecimento, um bimetal, como o próprio nome diz, são dois metais com coeficientes de dilatação diferente, sendo que quando aquecer ele vai envergar, também vai ganhar dessa força da mola, proporcionando a abertura do disjuntor, ou seja, eliminando a passagem de corrente, protegendo tudo que estiver pela frente, no caso a carga e até eventualmente choques, né? Seguindo em frente, temos aqui os modelos de fabricação, né? Monopolar, bipolar, tripolar. E novamente aqui a norma DIN, né? Esse fabricante aqui me parece ser o STEC, né? Seguindo em frente, temos as curvas para escolher quando do projeto. Curva B, ele é mais dedicado a cargas resistivas, puramente resistivas. Curva C, muito empregado nas residências, pois temos muitos eletrodomésticos, tais como micro-ondas, fornos, que exigem uma corrente aí maior. E curva D, a princípio, cargas mais industriais, motores, transformadores, né?
Então essa curva aqui, do curva B, ele vai de 3 a 6 vezes a corrente nominal, o curva C de 5 a 10 vezes e o curva D de 10 a 20 vezes. E aqui é aquele coeficiente, aquela margem que a gente projeta sobre a corrente de projeto para poder escolher um disjuntor de valor nominal de prateleira intermediário entre a corrente de projeto e esse valor aqui, né? De tal forma que essa curva aqui é tempo versus corrente, e o ideal é que ele abra em até 5 segundos aqui, né? É uma escala logarítmica, né? Não tem o zero. Começa do 1 aqui, e aqui segundos e aqui minutos. O dispositivo diferencial residual, mais conhecido como DR, é o elemento que vai proteger vidas humanas e que vai abrir com correntes acima de 30 mA. Uma sensibilidade boa, porque essa corrente de 30 mA é que já pode causar fibrilamento no corpo humano. Então ele tem um tempo para disparar. Eu posso testá-lo mecanicamente aqui. A ligação dele é neutro e as 3 fases no caso, e é bom respeitar essa sequência: neutro, a primeira fase, a segunda e a terceira, para que ele possa efetuar o teste e funcionar adequadamente. O diferencial residual nada mais é, o princípio dele é lei de Lenz, Faraday-Lenz, né? Se eu tenho uma corrente que circula pelo circuito, ela vai pela fase, é interrompida pelo disjuntor interruptor e volta pelo neutro. Teoricamente é a mesma corrente, se não houver fuga à terra. Em caso de fuga à terra, esse disjuntor é capaz de sentir através de uma bobina, né, essa diferença de corrente. Ele é capaz de sentir e armar aqui a bobina dele e fazer com que os contatos do relé abram. Então, correntes maiores que 30 mA, diferenças de corrente, né? Maiores que 30 mA proporcionam abertura e segurança do circuito e de vidas humanas. Então nada mais é aqui que a lei de Faraday-Lenz aplicada à elétrica aí, né? V igual a L di dt, né? Então a bobina é uma derivadora da corrente, essa bobina aqui. Então ela sente diferenças de corrente. E é assim que funciona. Aqui temos exemplos de ligações IDRs, aqui um bipolar, fase neutro, a carga aterrada, né? Veja, perceba que só a fase neutro entra no disjuntor DR. Aqui um disjuntor DR bipolar, carga bifásica. Aqui eu posso ligar no lugar do neutro. No disjuntor tripolar, quando o neutro faz a função de proteção em neutro, continuo ligando o neutro aqui, as duas fases for bifásico e a carcaça da carga aterrada. E aqui o mais trivial, trifásico, o neutro logo entrando no primeiro borne e a carga sendo aterrada, né? Então são os tipos de ligações aí dos DRs. O dispositivo de proteção contra surtos, o chamado DPS, ele geralmente, via de regra, é ligado em paralelo logo na entrada, na caixa de entrada da energia, e o objetivo é proteger contra surtos e até fazer parte do sistema de para-raios. Ele é composto por um varistor, que é um capacitor que varia com a frequência, ou seja, ele é capaz de sentir picos de corrente de 8 microsegundos e desviar para a Terra, né? Então a entrada são as fases, até mesmo neutro, e a saída sempre a Terra, como está exemplificado aqui, né? Aqui o exemplo de um quadro montado, onde nós temos disjuntor de entrada, alimentação do DR, depois a saída para os circuitos
e o DPS logo em paralelo com a entrada. Aqui no caso estamos ligando o neutro. Quando o sistema for o TNS, né? Se for o TNCS, a gente pode ligar apenas as fases. Ok? Então é isso aí. Obrigado. Até a próxima.